A gente faz uma abertura diferente, o SBT Rio diferente nesta segunda-feira. A gente vai conversar com o governador eleito Wilson Witzel justamente sobre o que acontece a partir do ano que vem. E aí o que você falou, o que o senhor falou foi justamente isso. O senhor já esteve aqui comigo falando sobre principalmente questão de segurança pública. Conhece realmente aqui dentro dos estúdios, fora a realidade do Rio de Janeiro. A gente vai tocar o primeiro ponto sobre a questão dessa segurança pública. Você disse o tempo durante a campanha, aqui nos debates, a gente comentou bastante também sobre a extinção de uma secretaria. A gente chega ao final do ano com o fim da intervenção e o senhor disse que quer cuidar pessoalmente do que diz questão de um gabinete de segurança pública. Explica pra gente. Olha, Beli, nós vamos estruturar a Polícia Civil para investigar a lavagem de dinheiro. Isso vai ajudar muito no combate ao tráfico de drogas. É importante também treinar bem a Polícia Militar, equipá-la, dar segurança ao policial e, pela informação que recebi, o Fundo de Segurança Pública terá R$ 1 bilhão para serem utilizados na segurança pública. E isso vai ser fundamental, porque a Polícia Civil e a Polícia Militar estarão sendo reaparelhadas. E é importante também um sistema de monitoramento por câmeras, que nós precisamos identificar as áreas onde há uma maior necessidade desse monitoramento e já implementar de imediato. E fazer uma PPP, parceria público-privada, com a implementação de mais câmeras em todo o Grande Rio, na Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo. Niterói já conta com um sistema de câmeras, algumas cidades, por exemplo, Nilópolis tem um sistema, então nós vamos ampliar isso. O sistema funciona muito bem com reconhecimento facial. Quem for reconhecido de fuzil na mão, dentro das comunidades, ao ser identificado na rua, vai ser preso. Então o sujeito não vai ter como se esconder. E o sistema de câmeras consegue identificar quem está vendendo droga, quem está comprando, identifica a placa do carro. Então nós vamos ter uma capacidade de vigilância de 24 horas. Com todos esses equipamentos da área de inteligência e de combate à área de lavagem de dinheiro, em pouco tempo nós vamos ter uma redução sensível da criminalidade em todo o estado. Humberto? Governador, boa tarde. Em relação à extinção da Secretaria de Segurança, a gente tem duas questões. A primeira é que você tem ali cerca de 800 pessoas, que eu queria saber para onde o senhor vai colocar, né? Vai realocá-las ou vai simplesmente extinguir os cargos, vai demitir? E a segunda questão é em relação à DRACO. A DRACO é uma delegacia importante porque ela combate as milícias, né? E a gente sabe que parte da milícia vem da própria polícia, de pessoas infiltradas na polícia, de bandidos infiltrados dentro da estrutura policial. Então, o senhor, acabando com a Secretaria de Segurança, o que o senhor faz com a DRACO? Ela volta para a Polícia Civil ou vai criar algum outro órgão? O que nós pretendemos fazer, Humberto, é dar independência à polícia. Ela precisa ser despolitizada. A Secretaria de Segurança Pública, ela acaba politizando demais a atividade policial. Então, se for necessário manter uma estrutura mínima de segurança pública por conta do Plano Nacional de Segurança Pública, então, isso é uma política que possa ser necessária para poder receber os investimentos. Mas não haverá superioridade hierárquica entre uma Secretaria de Segurança Pública que possa ser mantida só para que a gente tenha recursos do sistema de segurança, mas sem superioridade hierárquica. Polícia Civil é a Secretaria, Polícia Militar é a Secretaria. E despolitizar. A polícia tem que ter independência, o delegado tem que ter independência. Muitos dias de campanha a gente está até rouco também. Imagina a gente como jornalista, imagina como candidato também. A voz realmente está... tentar poupar ela aqui. Então, é preciso ter independência ao delegado, ao policial civil. Hoje, os delegados têm muita interferência política. Começa uma investigação, 30 dias depois, ele acaba sendo colocado em outro local. Então, isso tem que acabar. O Ministério Público tem independência, o juiz tem independência, o delegado tem que ter independência. A Delegacia de Combate ao Crime Organizado, a DRACO, ela vai ser colocada dentro da estrutura da Polícia Civil, e a minha ideia é dar independência aos policiais, ou seja, como tem na magistratura remoção por opção e um controle de um conselho superior,
para evitar o acomodamento do titular e do substituto. Então, nós teremos metas a serem batidas, né, metas a serem atingidas, e os delegados terão independência. Então, isso nós podemos fazer, inclusive, por decreto, é a minha opinião. Então, com a independência dos policiais, a investigação terá muito mais efetividade e com investimento na área de inteligência. Essas metas, essas metas em relação a delegacias, isso inclui prazos, redução de prazo para a conclusão de inquérito? Tem isso também? Sim. Nós temos muitos procedimentos de investigação que já está se sabendo que não vão conseguir chegar à elucidação. Então é preciso remover esse tipo de entulho que não vai ser investigado e trabalhar com investigações que sejam realmente muito mais exitosas. Então, é preciso ter mais efetividade na elucidação dos casos de homicídio. Nós temos taxas elevadas de homicídio. Então, é preciso que nós tenhamos mais capacidade de investigação. A polícia ela tem que ter condições de investigar. Então, eu acredito que sem interferência política, as investigações começam e terminam, né? Inclusive para evitar muita mudança, né, de delegado e das equipes da polícia, não só do delegado, da policial civil também. Então, quanto menos você mexer na estrutura para permitir uma continuidade do trabalho, melhor será. O Judiciário e o Ministério Público têm funcionado muito bem em relação a essa independência. Governador, o senhor chegou para ajudar a gente tecnicamente nessa questão de segurança num ano bem atípico, que foi justamente da intervenção. A gente tem aqui dois delegados, o doutor Marcos Amin, o doutor Rafael Bassa, que também fazem esse papel, que me ajudam aqui tecnicamente na área de segurança. E a gente está num ano muito atípico, eles já comentam comigo, já tem muito tempo, e a gente aprendeu com essa nova etapa de intervenção. O que a gente pode herdar no 1º de janeiro em relação a essa intervenção? Ela acaba totalmente? O que fica dela? Quais são os frutos que o senhor enxerga nela? Eu vou agendar agora com o general Braga Neto, com o pessoal da intervenção, para a gente poder aproximar mais os estudos, montar dentro da transição, montar uma comissão, né, com membros do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, para a gente poder aproveitar esse legado. Estou aguardando uma agenda com o presidente eleito Jair Bolsonaro para que a gente possa traçar, né, as propostas para 2019. E o que eu tenho ouvido é que há sim uma necessidade da manutenção de um efetivo do Exército Brasileiro nas ruas. De forma que, como nós também falamos, eu já vou iniciar a contratação de 3.000 policiais a partir de janeiro de 2019, com recursos do Detran, que nós vamos canalizar para a segurança pública. Então, esse já vai ser um primeiro aumento de efetivo que é necessário para poder diminuir essa dependência hoje da intervenção. Mas o legado da intervenção é muitas propostas para o aparelhamento da polícia na área de inteligência, que eu já recebi o material, e como nós vamos ter 1 bilhão no fundo a partir de janeiro, vamos aproveitar para investir esse dinheiro nesse projeto de segurança, de reestruturação. Eu só não vi a parte da Polícia Civil, mas aí não tem problema. Até janeiro, a gente tem tempo de montar essa proposta que eu já tenho, no combate à lavagem de dinheiro, juntamente com a Polícia Civil, para canalizar esses recursos para essa área de inteligência, de vigilância eletrônica e de treinamento da Polícia Militar. Então, eu acho que está tudo bem encaminhado. Assim que eu estiver com o presidente Jair, a gente vai conversar sobre isso. Primeiro, eu quero agradecer a você. Muito obrigada pela grande audiência neste momento. A gente aqui nos estúdios do SBT Rio, com exclusividade, ao vivo, com o governador eleito do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Inclusive, tem muita gente participando pelo Twitter. O Carlos Júnior pergunta o seguinte: em relação a gente ainda nessa área para ir para outras propostas que a gente também tem interesse, que vai acontecer com a gente o ano que vem, ele pergunta em relação ao Degase, que hoje está vinculado à Secretaria de Educação. O que o senhor pretende fazer em relação ao Degase? Tenho conversado com os agentes do Degase e nós vamos, evidentemente, identificar qual vai ser o secretário ou a secretária de Educação, gente que entenda de educação. Então, a partir daí, vamos avaliar. O Degase, ele cuida do menor infrator, mas o menor infrator está dentro do sistema da segurança pública. Então,
preciso fazer a reeducação não só do interno do sistema penitenciário, também do interno do menor infrator. Então, me parece que a solução mais adequada seria termos um sistema penitenciário mais bem aparelhado, melhor administrado, sem interferências, sem corrupção, e o Degase estaria também dentro dessa estrutura. Então, o que nós vamos avaliar é exatamente essa desvinculação da Secretaria de Educação para o sistema de segurança pública. Humberto. Vamos falar um pouco de economia, né? O Rio vive uma grave crise, né, financeira, mas só vai ter um presente do destino para 2019, né? Por conta da valorização do barril do petróleo. O estado do Rio é muito dependente disso, né? Por conta da valorização, só vai ter cerca de 14 a 16 bilhões de royalties, né, na conta petróleo. Isso já é um recorde, porque o valor mais alto que já aconteceu foi em 2014, com cerca de 8 bilhões e 700. Então, só vai ter um acréscimo aí de mais de 60%. Já é suficiente para tirar o Rio do buraco? Não é suficiente. Hoje a Previdência do Estado está consumindo muito dinheiro. E tem as dívidas que foram feitas anteriormente. As dívidas foram feitas no governo do Sérgio Cabral, do Pezão. Então, essas questões nós vamos ter que analisar com muita cautela e o regime de recuperação fiscal que nós estamos hoje para fazer uma nova proposta de refinanciamento da dívida do Estado. E hoje o déficit é muito elevado. Então, o que nós pretendemos fazer é trabalhar para aumentar a receita. O problema do Estado não é de despesa, o problema é de receita. Nós deveríamos estar hoje com 100 bilhões de receita. Então, 14 bilhões de royalties de petróleo ainda é suficiente. Bom se fosse 30, aí já seria razoável. Mas tem um grave problema, Humberto, no nosso ICMS. É difícil a questão, mas é uma das pautas que eu pretendo levar ao presidente Jair Bolsonaro. A questão do ICMS no petróleo, ele precisa ser revisto. Então, tem algumas questões a respeito do Repetro, né, que a gente vai aprofundar, da incidência do ICMS na produção da indústria de peças para a área do petróleo e gás, e também na produção, refino do petróleo e na entrega do petróleo in natura. Então, o Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do Brasil e o que menos se beneficia com o ICMS. E esse ICMS seria suficiente para fechar essa conta. Só para explicar para o pessoal de casa, o dinheiro que fica aqui, na verdade, né? Exatamente. Porque o petróleo ele sai do Rio de Janeiro, vai para outros estados que, ao comercializar o petróleo, ganham o ICMS. Nós não ficamos com nada. Então, a compensação seria o royalties do petróleo. Só que você colocar o ICMS que nós perdemos, é muito maior do que o próprio royalties de petróleo. Então, essa conta que precisa ser modificada. Então, nós vamos batalhar junto com a bancada do Estado do Rio de Janeiro, nossos senadores, para poder levar ao presidente essa questão do ICMS. Mas não é só isso. Nós também vamos fazer a abertura do Estado do Rio de Janeiro para investimento internacional, não só na área da indústria e da transformação, mas também na estrutura das obras de infraestrutura, como o Arco Metropolitano, que está com a União, mas nós queremos pegar ele de volta. O Comperj, que é privado, mas já está avançando em relação à geração de emprego, mas terminar também, por exemplo, terminar a Via Light. Nessa questão das obras de infraestrutura, desculpe interromper, o que a gente viu nos últimos anos aqui no Estado do Rio foi uma espécie de clube das empreiteiras. Né? As grandes empreiteiras pegavam as obras, se cartelizaram, combinavam preços e pegavam todas as licitações. Né? De várias empresas de porte médio, pequenas, quebraram, ou estão numa situação muito difícil. O senhor pretende abrir para essas empresas também? Quando você fala de investimento de infraestrutura de grande porte... Né, às vezes de saneamento básico, às vezes numa cidade e tal. Né? Então, isso é importante que nós deixemos bem claro que eu não tenho compromisso com ninguém, a não ser com o povo do Estado do Rio de Janeiro que me elegeu. Então, é a ele que eu devo a minha eleição. E para ele nós vamos trabalhar, principalmente para os mais pobres. Projeto Comunidade Cidade, que é a abertura de ruas, tanto na Rocinha como no Vidigal. Voltar a funcionar o teleférico do Complexo do Alemão. Eu tive no Morro do Andaraí,
subir o morro da UPP do Andaraí, e a gente vê o abandono da população mais carente. Então, nós vamos governar para todos, mas nós vamos ter um olhar muito especial para a população mais pobre. Hoje, na Central do Brasil, o que eu vi é a população que se sente próxima do governador. O Wilson está aqui, é como se você estivesse recebendo um seu parente, né? O Wilson está aqui, a gente quer abraçar, inclusive, todo mundo, tomar um cafezinho com todo mundo, mas é para eles que a gente tem que olhar. É a mobilidade urbana que está ruim, é São Gonçalo, Itaboraí, que tem uma mobilidade urbana péssima. Então, para essa população que a gente tem que olhar. E a construção civil é que mais emprega, vai reduzir o número de camelô na rua, que muitos que são da construção civil. Então, a obra de infraestrutura com dinheiro internacional para grandes obras, e aí as empresas aqui vão acabar sendo contratadas. É uma cadeia produtiva. O importante é que o Rio receba investimentos de grande porte nessas áreas de infraestrutura, de estradas do noroeste do estado, repotencializar a agricultura que ficou abandonada. Essa é uma grande preocupação, principalmente as pessoas falando em relação ao interior, que foi um grande... muita gente no Twitter agora está falando em relação ao interior e também ouvindo de ontem para hoje todas as suas entrevistas, a preocupação de geração de emprego também para esses locais onde as pessoas, o povo na Central se sente abandonado, mas o interior também, né, governador? O povo da Central é o que vem lá do interior, né? É o pessoal que passa 3 horas aí no ônibus, pega 2, 3 conduções, não tem que levar empresa para lá. Nós temos vários ambientes preparados, né, para receber empresa. A Codim vai ter que funcionar muito, vai ter que trabalhar muito. Geração de emprego é o grande desafio, você acredita? Geração de emprego é o grande desafio do Brasil, não é só do Rio de Janeiro, não. Hoje a gente tem 13 milhões de desempregados, aqui no Rio, muito mais. 1.300.000 desempregados, né? As obras que fizeram a Olimpíada, a Copa do Mundo, tudo isso acabou e não fizeram o planejamento para evitar esse desemprego estrutural. Então, nós temos que estar preocupados com isso. Gerar emprego de qualidade e emprego que seja duradouro. Não é aquele emprego... A construção civil é importante, mas nós precisamos também pensar em requalificar esses profissionais através das FAETECs, através, né, de cursos de formação profissional, para ele ir para outra área, né? A área tecnológica, a área de serviços, né, a hotelaria. E a gente sabe que a construção civil, ela ajuda, mas ela não é permanente. Então, outras áreas. Então, temos que trazer para cá a indústria ferroviária, temos que trazer para cá também a substituição dos BRTs para o metrô de superfície, que é o que eu quero propor ao prefeito Crivella, para que a gente tenha um dinamismo maior, né, da geração de empregos e atraia para cá o turista. O turista vai gerar muito emprego, vai mobilizar o mercado. E é uma guerra ao turismo internacionalmente. Difamam o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um grande potencial de recepção turística e difama-se o Rio de Janeiro para que nós não sejamos um destinatário. Então, nós temos que fazer com que o Rio de Janeiro seja bem visto, mexer na Turis Rio para ela poder trabalhar mais na divulgação de imagens, juntamente com o setor hoteleiro, turístico. E a nossa meta é chegar com 4 milhões de turistas por ano, que é pouco para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já está recebendo 20 milhões de turistas por ano, como recebe Paris, como recebe Madrid. Então, a meta nossa ainda é uma meta, vamos dizer assim, humilde. Porque a nossa rede hoteleira nem teria capacidade para isso. Mas não é problema, construir hotel seria maravilha. Então, nós temos que fazer esse trabalho de divulgação para poder trazer o turista, mexer na parte de infraestrutura, de obras civis e também na agricultura, para a gente equilibrar o nosso PIB, não ficar tão dependente do petróleo. Agora, seguinte, só rapidamente, é porque tudo também passa pela questão do regime de recuperação fiscal. O senhor disse que pretende rever e tal, tem aí a SEDAI numa contrapartida. O senhor pretende mudar essa coisa da SEDAI, desistiu da privatização ou pode adotar um modelo como São Paulo adotou de abrir o capital, se tornar uma empresa de economia mista com capital aberto e bolsa de valores, mas sob controle do Estado? Uma das propostas essa, seria conversar durante a transição, né, a possibilidade de se fazer a concessão da entrega da água para os municípios. Então, isso já ajudaria muito. Agora, como a gente vai fazer esse modelo, pode ser, seja viável, fazer a abertura de capital da SEDAI, fazer o IPO da SEDAI, não é privatizar, ninguém está privatizando nada,
mas fazendo... Para que as pessoas entenderem, a IPO é a abertura de capital na forma de economia que a gente fala, não é, governador? O economês aí, né? É fazer isso aí. E também trazer uma bolsa de valores para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro perdeu esse protagonismo aí. E tem, sim, condições, pelo que já conversei com alguns técnicos, de ter a sua própria bolsa de valores. E a SEDAI pode, sim, ser... Vamos estudar, vamos conversar com os técnicos que trabalham na SEDAI, com especialistas, vai ser uma das nossas núcleos da área de transição, para poder estudar o que fazer com a SEDAI para melhorar o desempenho da entrega da água, do saneamento básico. A SEDAI também parece que vai dar um lucro de quase R$1 bilhão. Então, esse lucro da SEDAI tem que ser investido nas comunidades carentes, né? Nova Iguaçu, por exemplo, que é perto do sistema Guandu, não tem água em todos os bairros, e nem esgoto. Então, essas coisas a gente... Inclusive, os bairros mais próximos ali do Guandu não tem. Exato. Então, isso tem que acabar. Então, nós estamos com esse olhar clínico para que não possa mais continuar esse tipo de coisa. Então, o que nós vamos fazer com a SEDAI? Até o final, nós vamos decidir. Mas é uma boa ideia, sim, uma abertura de capital. Antes da gente continuar com saúde, tem também educação para a gente falar com o novo governador do estado do Rio de Janeiro. A minha veia jornalística ficou um pouco curiosa, pegando na resposta lá atrás. Teve conversa com o prefeito Crivella, claro, também com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Como que foi essa questão justamente de fazer? Durante toda a campanha, você apoiou também a candidatura de Jair Bolsonaro, que se elegeu agora. Essa ligação Rio de Janeiro, governo federal, como que ficou nessa primeira conversa, apesar de ser corrida? É uma primeira conversa importante. A primeira conversa importante, estou aguardando, talvez amanhã já tenha condições de ser recebido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro e começamos aí também uma aproximação nessas propostas que nós temos para o Rio de Janeiro, na área da segurança, a integração com as Forças Armadas, com a Polícia Federal. Maior interesse foi mesmo a questão da segurança, a conversa com ele? E a questão da receita do Estado, né? Essa questão do ICMS, vamos ver como é que ele pensa. Eu tenho algumas propostas de descentralização da concessão de energia elétrica, aeroportos, portos. Acho que cada estado pode cuidar do seu quintal. Quanto mais descentralizado estivermos de Brasília, melhor será para cada governador tocar a sua pauta de desenvolvimento e não ficar tão dependente das agências de Brasília e muito menos dependente do presidente da República. Então, é um discurso que ele vem adotando, é um discurso mais liberal, de desconcentração, e é o que a administração também nos ensina. Quanto mais desconcentrar as responsabilidades, você tem maior capacidade de gestão. Então, são esses pleitos que eu pretendo levar, depende de mudança, inclusive, constitucional, mas eu acho que é um bom momento, logo no primeiro ano de governo, para que a gente consiga fazer algumas mudanças aqui, mudanças também no nível nacional. Governador, vamos agora também para uma grande preocupação do povo carioca, que é a questão da saúde. A gente tem hoje nas 3 esferas, deve estar por dentro mais do que nunca, das 3 esferas extremamente sucateadas, degradadas, seja o Hospital Federal, a gente mostra o Hospital Federal de Bom Sucesso, seja estadual, como as referências, que agora também virou municipal, com o Albert Schweitzer, que passou a ser municipal, as 3 esferas em que a saúde pede socorro, está internada na UTI faz tempo. Tem o problema das OS, que funciona maravilhosamente no papel, mas já foi até investigação para desvio de dinheiro. Como o senhor pretende lidar com essa gestão da saúde pública? Isabelle, como eu venho falando na nossa campanha, a saúde pública ficou muito concentrada nos hospitais. E aí você coloca muito dinheiro concentrado nos hospitais e terceiriza para as OS. Aí começa a aparecer escândalo, secretário preso. Então, nós precisamos capilarizar mais. Ou seja, é a reabertura das casas de saúde pela própria iniciativa privada, vai gerar emprego, que eu tenho ouvido já por parte de enfermeiros, por parte de técnicos. Vai gerar muito emprego na Baixada, vai gerar muito emprego no interior do estado. E aí você começa a desobstruir os hospitais estaduais, municipais, que acabam ficando muito assoberbados. E com o orçamento que a saúde tem, ele vai ser capilarizado de forma a permitir que a saúde chegue mais próximo da casa de cada pessoa. Tem os médicos especialistas que nós vamos contratar através de licitação, o espaço na agenda dos médicos, e isso tudo vai melhorar o desempenho da saúde e vai dar mais transparência. Inclusive, nós vamos dar mais transparência ao CISREG, publicar a fila do CISREG para que seja transparente e não permitir que haja burla, alguém passe na frente para um pedido outro político. Mas isso vai acabar porque nós vamos ter os leitos de retaguarda,
né? Conversei muito com o diretor do Hospital Pedro Ernesto para a gente adotar o mesmo modelo de seriedade nos hospitais estaduais e vamos, na medida do possível, integrar com os hospitais federais para falar a mesma linguagem e temos aí um sistema de saúde integrado, mais transparente, sem corrupção, com maior capilaridade pelas consultas com particulares, médicos particulares e pelas casas de saúde que estarão aí agora se mobilizando para em janeiro já participar das licitações e poder ter maior, inclusive, penetração. E o Rio Imagem ser descentralizado também. Uma das reclamações dos prefeitos da Baixada é que justamente faltam hospitais nas cidades de médio e pequeno porte. Né? Você tem ali nos hospitais somente nos grandes centros urbanos e eles reclamam, os prefeitos reclamam da pouca presença do Estado nessa questão. Eles só conseguem, porque como é um orçamento muito limitado em cidades pequenas, que tem pouco recurso, eles não conseguem fazer hospitais. No máximo eles conseguem fazer clínica da família, para dar um atendimento ali básico e tal, inicial, mas não consegue fazer uma internação, não consegue dar um tratamento, o que obriga o paciente a sair dos seus municípios, buscar atendimento longe. Então, acho que falta também um pouco, só pretende fazer alguma parceria, resgatar essa parceria com essas prefeituras? Dúvida. Na verdade, a prefeitura não tinha que ter hospital, né? O hospital tinha que ser do Estado ou da União, a cirurgia de média e alta complexidade. A prefeitura tinha que cuidar da atenção básica, que é a clínica da família, as UPPs. As UPAs. Aliás, as UPAs, que hoje são meio mascaradas, né? Tem o setor vermelho, o setor amarelo, que é para poder atrair a competência do Estado. Então, o Estado é que tinha que cuidar dos hospitais e deixar a atenção básica para os municípios. Porque na medida em que você tem unidades isoladas de hospitais, isso encarece o custo de cada unidade. Quando você tem uma grande rede de hospitais podendo centralizar compras, podendo fazer melhor distribuição de recursos e de pacientes, você tem maior capacidade de gestão e racionalidade no uso da verba pública. Então, o ideal seria que os hospitais de média e alta complexidade estivessem todos eles numa mesma rede e os municípios cuidassem da atenção básica. Mas isso é algo que a gente vai discutir aqui na transição, né, para poder encontrar esse melhor modelo e implementar a partir de janeiro, com as casas de saúde sendo reabertas e desobstruindo os hospitais, as prefeituras não vão sentir tanto impacto. Por exemplo, o Hospital da Posse, lá em Nova Iguaçu, eu pego sempre de exemplo, porque é um hospital que atende toda uma quantidade de municípios ao redor e o município de Nova Iguaçu acaba ficando sobrecarregado ali. Com o Duque de Caxias, também tem um hospital municipal, acaba sendo sobrecarregado porque o doente não tem para onde ir. Então, na medida que você reduz aí essa quantidade de doentes nos hospitais, vai reduzir o custo do hospital e, com certeza, os municípios terão aí condições de dar mais revoltar o recurso para atenção básica. E educação, grande preocupação das mães, principalmente, educação. A educação básica e fundamental é dos municípios, né? Então, é mais uma questão que também é complexa, porque quando fizeram a Constituição de 88, colocou-se muitas atribuições nos municípios e nos estados, e a União ficou com a maior parcela da arrecadação. E essa distribuição de tributos, que a União arrecada e repassa para os estados arrecadam e repassam para os municípios. Então, se você tem um governante, nível estadual e federal, que tem dificuldades de arrecadar o problema na condição da política econômica, quem sofre mais é o município, que perde receita. Então, essa reforma tributária que está na pauta do presidente Jair Bolsonaro, ela é fundamental para fazer a revisão. Temos que fazer a revisão do sistema tributário para que o município receba, né, a sua parcela de tributo para poder melhor empenhar esse dinheiro, inclusive na educação. Em relação ao ensino médio, nós já falamos, vamos acabar com a corrupção, vamos colocar gente que entende matéria de educação para poder dar um bom ensino médio. Perto das comunidades, nós vamos trabalhar para ter ensino integral com 3 refeições por dia para poder estimular o jovem a permanecer na escola. Equipe técnica, você falou que ele vai ser formado por equipe técnica, por enquanto ainda estudando currículos, é isso? Estudando currículo, estamos estudando não só o currículo, mas o que já se falou por aí. Tem nome firmado já? O único é o nosso presidente do Rio Previdência, Sérgio Aureliano, que é o problema mais grave do Estado hoje em termos de finanças.
é a Previdência, precisa de uma solução, precisa de propostas, e nós não temos. E eu estou agora na procura para o secretário de Fazenda e Planejamento, que é outra área sensível também da nossa gestão. Sempre pessoas técnicas, capacitadas, sem interferência política. Quarta-feira a gente já começa uma primeira reunião. Privada? Essa pessoa vem da iniciativa privada ou já é... Para a Fazenda, você está falando? Para a Fazenda. Não, gente que tem experiência na área pública. Tem experiência na área pública. Mas já tem nomes na cabeça? Já, tem nome na cabeça. Um nome eu tirei já, viu? Nossa. Recado final para o povo brasileiro carioca, Wilson Witzel. Olha, meus amigos, minhas amigas, que a gente se encontra aí na medida do possível, no cafezinho, e uma das frases que eu mais ouvi, Isabelle, Humberto, durante a minha campanha, é o seguinte: é o povo olhando de lágrimas nos olhos, me pedindo assim, poxa, não me decepcione. Não quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero te afirmar que eu tenho 35 anos de vida pública, nunca decepcionei meu pai, nem minha mãe, nem minha família pela minha conduta. Não vai ser agora. Pode ter certeza que eu não vou te decepcionar. E você vai chegar em 2022 com orgulho do seu governador, que vai ser o orgulho dos seus filhos. Vai passar para a história como uma nova fase do estado do Rio de Janeiro, em que o governador vai servir de exemplo para o seu filho, como nós estamos vendo hoje, as crianças vindo tirar foto comigo, parece até jogador de futebol, né? Estou tão celebridade aí que eu pareço jogador de futebol. Então, eu quero firmar esse compromisso de não te decepcionar. Não vou te decepcionar. É o meu compromisso. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela grande oportunidade que vocês estão me dando de administrar o estado do Rio de Janeiro para você, não é para mim. Eu sou como você, eu sou povo. Então, o que nós fizemos de bom será para todos nós. Muito obrigado. Você já conhece a minha sala aqui, está acostumado com o meu sofá, agora então eu vou firmar aqui uma promessa para ao vivo com o governador. Eu quero te visitar quando você tiver a sua nova casa chamada Palácio Guanabara para a gente bater um papo já como governador, já tomado posse. Firmado o acordo aqui? Firmado o acordo, Isabelle será recebida, né? Não sei se ela vai querer o tapete vermelho, mas a gente recebe todo... Quando eu era juiz, eu sempre recebi os advogados de tapete vermelho. A imprensa não será diferente, mas a imprensa imparcial, a imprensa verdadeira, aquela que tem compromisso apenas com a verdade, porque é essa imprensa que nós precisamos no nosso país. É uma imprensa que esteja do lado da verdade. Tá certo. Muito obrigada. Parabéns, obrigado, governador eleito obrigado. Wilson Witzel. Um abraço. Tá aqui, Helena. Querida, beijo pra você, Helena. É isso aí, tá? Eu vou para um